eu acredito que o primeiro passo de tudo, assim, seria você acreditar que você cria a sua realidade. O primeiro passo é o problema principal de todos os outros, porque se você não completa o primeiro passo, você não vai pro outro. Porque se você tem alguma dúvida em relação a se você cria ou não a sua realidade, ou não se você cria, mas o quanto os seus pensamentos e o seu interno têm presença no externo, você não cria, porque é tipo como se tivesse um ruído. A gente escolhe as nossas crenças. Uhum. Partindo daí, essa é a primeira que a gente tem que começar. Porque Sim. se você nem acredita que você cria seu... O tema que a gente tá falando é criação da realidade. Se você nem acredita que você cria sua realidade, tudo que a gente falar depois daqui, você mesmo vai negar. Então, realmente, o primeiro é a crença de que eu crio a minha própria realidade. Lindeusas! Bem-vindas a mais um episódio do podcast CEO Intuitiva. E eu gostaria de lembrá-las que esse vídeo é a parte 2 da minha conversa com a Ana. Na parte 1, a gente estava conversando sobre quais são os passos para que a gente consiga criar a nossa própria realidade. Então, como esse vídeo é a parte 2 de um passo a passo, eu recomendo que você tenha assistido a parte 1, porque senão essa parte 2 vai ficar bem perdida e desconexa pra você. Então, caso você tenha caído direto nesse vídeo e não viu a parte 1 ainda, eu recomendo que você assista. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tanto se você tá vendo no YouTube quanto no Spotify. E especificamente se você tá vendo no YouTube, eu também vou deixar nos cards aqui em cima. Caso você já tenha assistido a parte 1, então bora pra parte 2, que tá sensacional. Tá, eu falei que a gente precisa decidir o quê, aí a gente pensa o quê, mas quando a gente toma a decisão aqui, a gente acessa o como. E o que mais o como dá a realidade que a gente quer. E aí, eu acho que, tipo, essa é a fórmula. Eu decido o quê, eu tomo a decisão, o como aparece, eu crio a realidade. Aí, eu acho que é só algo interessante dentro disso que você falou, da gente falar, é aonde as pessoas mais erram. Que, tipo... Tá, vou aplicar, mas a Ana já me falou que eu posso errar aqui nesse lugar. Que eu já falei em alguns momentos, mas eu vou dar um panorama geral. Que o primeiro lugar onde as pessoas mais erram é não decidindo o que você quer. Aí você fica em dúvida. Ai, será que eu quero um carro vermelho ou um carro rosa? Aí você fica assim, você não tá criando, você não vai criar. E se você criar, vai dar ruim. Então, tipo, esse é o lugar que as pessoas mais erram. Depois disso, as pessoas mais erram também em tomar a decisão. Porque às vezes você vai achar que você tomou uma decisão. Inclusive, a Paty, o tanto de vezes. Amiga, você não tomou uma decisão. Amiga, não tem como você tomar a decisão. Você não tomou. Eu sei que eu quero. Mas isso que é legal de falar também, porque quando você entra nesse mundo do autoconhecimento, você entende o que inconscientemente tá te bloqueando. Porque às vezes no racional você tomou a decisão. Aí é legal também, a gente não vai entrar nisso necessariamente aqui, mas tipo, aí que vem muitas das outras ferramentas que é, por que eu tô bloqueando tanto se o meu racional tá querendo? Então, em cada uma dessas etapas que você tá falando que a pessoa pode errar, é porque realmente tem um universo de coisa que pode tá travando ali, né? Às vezes pode ser um medo, pode ser... O que eu tive de medo de sucesso, faz pouco tempo que eu tô sentindo assim, batendo no peito e falando, mano, vem. Tomando decisão. Porque eu percebi, mas da gente, quantas mensagens teve que trocar? Amiga, você não tomou decisão. Eu falo, responsabilidade. Por que eu não tomei a decisão? Não adianta. Você tá falando que eu não tomei a decisão, mas eu tomei. Entrar no lugar de vítima não vai me levar a lugar nenhum. Patrícia, se você... A Ana tá certa, você ainda não tomou a decisão. Por quê? Aí você escrafuncha, acha a crença. Putz, eu tô com medo de, tipo, o negócio dar muito certo, eu perder a liberdade. Então eu tô com medo, eu tô bloqueando. Putz, entendi. Então vamos voltar no processo de criação da realidade. Escolhe o que toma então, só pra explicar que todos esses travas, pode ser que você tenha que usar várias ferramentas pra desbloquear esse negocinho. Sim, exatamente. Enfim. Não, quantas vezes você viu? A gente só... Quer falar? É que do relacionamento amoroso. A última vez que eu fiz. Não, mas eu lembro de um dia que eu peguei... Você falou assim, amiga, eu não tô conseguindo entender. Você já me falou 500 vezes, mas eu já tomei a decisão. Aí eu falei assim, então tá bom, eu vou deixar ela achando que ela tomou a decisão, mas eu não vou insistir mais. Mas eu acho que também teve um dia que você me perguntou assim, que dia que você tomou a decisão? Porque quando a gente toma a decisão é tão forte que a gente lembra. Foi alguma coisa assim. E eu fiquei tipo... Não tinha tido um dia tão forte. Daí eu falei, puta, eu não tomei a decisão. Não, mas esse entendimento foi tipo, agora. Lembra que a gente já...
Gente, a gente conversa isso há 5 anos. Não, sério, amiga, eu tô solteira há 5 anos. Então acho que... Faz, tipo, 5 anos que a gente fala disso. Então, eu te conheço desde 2022, vamos colocar assim, 2021, mas eu acho que a gente começou a conversar mesmo em 2022. o ano que a gente se conheceu, eu terminei. Só que no começo, como foi bem pro fim do ano, eu não tava querendo relacionamento, porque eu tinha acabado de terminar, tava entendendo o que tava acontecendo na minha vida. Eu comecei a falar de homens e, tipo, estou pronta, 2022. Estou pronta, sim, quero pensar nisso de novo em 2022. Então, 23, 24, 25... A gente tá no fim do ano. Faz muito tempo. Então, tipo assim... Só que aí, o que é legal também? Se você percebe... Quando... Eu sinto que o apartamento me fez entender a sensação no corpo de tomar decisão. E tem isso. Porque aí eu entendi que eu não tomei no relacionamento. Sim. Porque, gente, só a decisão com a cabeça, eu pensei que eu decidi. Você não decidiu. Porque é um negócio que todas as células... Quantas vezes eu já falei aqui em vídeo? Todas as células do seu corpo vibram naquilo. É um negócio assim... Ele é tão... o mais perto que eu acho que eu chego de explicar é o que você falou, que, tipo, não tem outra opção. Tipo, não tem alternativa, não tem... mas... Não tem essa opção. Tipo, não tem essa opção. Então, é muito mais interno. Só que daí você usa a própria sua vida de referência pra outras coisas, assim, sabe? Sim. Tipo... Uma coisa que eu não sei se ficou claro do que eu tô explicando, mas tomar a decisão é você decidir o quê e decidir que você vai fazer aquilo acontecer independente de qualquer coisa. Tipo, claro, tem técnicas, tem perguntas, tem inúmeras coisas que talvez a gente pode falar só sobre isso, mas o processo de tomar decisão eu entendi o que eu quero, eu vou conseguir isso daqui independente do que aconteça. Independente, no meu exemplo, eu vou me tornar uma das cantoras mais conhecidas do mundo, independente se vai ser com 80 anos. Mas eu isso vai acontecer. Tipo, não importa o tempo, não importa o dinheiro, não importa o que eu precise fazer dentro das coisas que eu acredito, não no sentido... não é que eu vou fazer alguma coisa ilícita, mas dentro do que eu acredito, não importa, eu vou dar tudo de mim. Então, tem essa questão de tomar a decisão é você decidir o que você quer e tomar a decisão de fazer isso acontecer independente de qualquer coisa. E aí o como geralmente vai aparecendo e você, nesse processo de escolher o quê, ou já escolhi o quê e tomei a decisão, pra você magnetizar para aquilo vir até você mentaliza e você faz meditação de visualização desse objetivo, pega imagens, escreve sobre isso, tipo, quanto mais dentro desse universo você... e dentro desse universo já vivendo, não tipo, eu estou querendo, eu quero, não, tipo... Eu tenho um marido de tal forma. Eu ganho 49 milhões por turnê. Que é, por exemplo, o que tá dentro do meu. Então, já colocando como se você já tivesse vivendo. Porque aí você entra ainda mais dentro da frequência. Pra mim, a ferramenta mais poderosa de fazer isso é meditação. Você tem alguma... Porque, até se eu puder indicar, pesquisar... Ou você só coloca... meditação com visualização, já vai aparecer muitas opções. As do Joe Dispenza são muito boas pra isso também, tem em português, você acha. Pra mim é o que mais me coloca nesse estado. E aí também uma diquinha extra é fazer essa meditação de manhã. Tipo, acabou de acordar, você não levantou da cama nem pra fazer xixi. Você abriu o olho, você ainda tá num estado da frequência do sono, que é um lugar que você cria muita coisa. Tá mais suscetível. Então, já fazer meditação ali, pra mim, é a ferramenta que eu mais consigo sentir no corpo. Não eu querendo, mas eu já estando lá. Tem alguma outra ferramenta que você usa? Eu tenho um desafio, principalmente por conta do TDAH, que eu enjoo muito fácil de ferramentas e coisa. Então, tipo, eu estou testando ferramentas o tempo todo. Mas as que mais eu faço um compilado delas. Mas as que mais eu indicaria, porque é um combo, é uma mistura dessas todas, de meditação com visualização, imagem, é o seguinte. Deixa eu ver se eu vou conseguir ser precisa explicando isso. Eu criei um áudio meu falando a realidade, vivendo a realidade. Por exemplo, nesse áudio são afirmações e eu vivendo, como se eu já estivesse vivendo. Ontem eu recebi um áudio do meu empresário me falando que a última turnê faturou 59 milhões de reais. Tipo, que eu lotei o Allianz Parque 5 vezes esse ano. Ontem eu recebi, enfim, tipo, eu coloco as coisas nesse sentido, como se eu estivesse vivendo. E uma coisa que eu sempre, até já falei muito pra Paty, pensa em uma quarta-feira da sua vida
com esse cenário que você colocou. Então, como seria essa quarta-feira, porque é um dia normal, é um dia no meio da semana, tipo, aleatório, que você estaria vivendo ali, você estaria recebendo informações enfim, como que seria a sua vida, o que você faria em um dia normal. E aí, eu pego esse áudio, que tá eu falando, então tem a minha voz, e aí eu me coloco numa frequência de, tipo assim, ou de felicidade, tipo, de estar recebendo tais notícias que eu coloquei, ou de decisão, tipo assim, e agora eu coloco coisas futuras que eu vou estar pensando também nessa época, né? Tipo, e agora a gente tá focando na carreira internacional, porque eu já sou conhecida no Brasil. Então, tipo, então eu vivo nesse lugar de o áudio, né? Tipo, eu vivendo nesse lugar onde é a quarta-feira com esse cenário de vida. E aí eu gravo esse áudio e eu coloco imagens que representam. Então, eu tô falando lá, eu recebi a revista que eu fui capa da Forbes. Eu coloco, não precisa ser você, se você quiser, não acho que vale investir, mas é uma imagem que te dá essa sensação de como seria receber a revista que eu fui capa da Forbes. Seria essa imagem aqui. Achei a imagem, coloca no vídeo. Aí, geralmente, esse áudio com as fotos dá um vídeo de 4 a 6 minutos ali. E aí, o ideal também é que você coloque a legenda do que você tá falando. Pra na hora que você tá vendo, pelo menos pra mim funciona, pra mim ter esses estímulos. Na hora que você tá vendo, você tá escutando você falando, com aquela intenção que você colocou, você tá lendo afirmações, então, eu sou uma cantora famosa, eu tenho mais de 10 mil fãs que estão esperando por mim, enfim, você coloca afirmações no vídeo, tipo, vai aparecer o textinho e a imagem. E aí tem a música. A música que você escolhe, não é legal você escolher uma música que você tá sempre escutando, porque a ideia é você criar nessa música a sensação de já estar nesse lugar de sucesso. Então, tipo, tá. Sabe aquele negócio de trilha sonora? E se eu tivesse vivendo isso, qual música estaria tocando? Aí você coloca nesse vídeo, e aí, tipo, você não escuta mais essa música, a não ser que você queira, tipo, reforçar isso ao longo do seu dia. Mas pega essa música, que pode ser uma música do jeito que você quiser, qual música você quiser, que tenha esse significado pra você, e coloca nesse vídeo. Então, o vídeo tem áudio falando, foto com a sensação, mais a afirmação e a música que desperta a emoção. Isso aqui é o combo perfeito pra despertar, tipo, tudo que precisa em você. E aí, tipo, você faz esse vídeo, dura de 4 a 6 minutos, e aí o que você faz? Aí vem a questão da meditação. Isso é uma técnica do Joe Dispenza, eu modifiquei ela, tipo, eu adicionei, não tem o áudio falado, não tem as frases no meio Não, as frases até tem. Mas enfim, aí você pega esse vídeo de 4 a 6 minutos e você vai ver durante 8 minutos um caleidoscópio. São imagens imagens geométricas que te colocam num lugar teta ali. E aí é sua mente, a mente que fica falando e dando razões que você ainda não alcançou essa realidade, abaixa, a vozinha dela abaixa, e você tá assim, super permissível pra receber tudo aquilo que você colocou no vídeo. Você assiste 8 minutos, assiste os 4 minutos do vídeo. Assiste mais 8 minutos. Geralmente o tempo fica 30 minutos ali. Vê o vídeo do caleidoscópio, 8 minutos. Assiste o seu vídeo, 4 minutos. Mais 8, assiste o vídeo. E aí a última rodada, que é a terceira rodada, você vai apenas ver o caleidoscópio com a música. E aí você vai ver a mágica acontecendo, porque na hora que você estiver vendo o caleidoscópio, que são imagens geométricas, não tem nada a ver, as imagens vão começar a brotar na sua cabeça, aquelas imagens. E é aí que a gente cria, porque a sensação, a gente acabou de provar da sensação, então a gente tá imerso nessa sensação, a música tá despertando essa sensação, e a gente ainda tá abaixando a nossa frequência da mente com o caleidoscópio. Então, tipo assim, a sua mente fica ultra permissível para aquela realidade. E aí, essa é a técnica que Eu amei! Porque a do Joe Dispenza eu lembro que você tinha comentado comigo, mas eu achei que vai ser muito mais impactante se eu fizer o que você falou do áudio de eu falando. E também eu acho que eu usar a música que não tem letra. Porque como não tinha o áudio de eu falando, a letra era bom porque eu peguei uma letra bem positiva, tal, que me ajudava
Só que, por outro lado, ela me distraía um pouco, porque eu ficava mais prestando... Eu sou muito de prestar atenção em letra, por isso que eu gosto de Taylor Swift. Porque eu presto muita atenção na letra. Só que eu acho que isso vai me distrair um pouco. Tipo, se eu colocar uma música instrumental e as palavras que são as minhas mesmas, vai ser muito mais forte pra mim. As palavras vão ser a que eu tô lendo, que é a legenda do que eu tô falando, e o que eu tô falando. Acho que vai ser muito mais forte. Nossa, eu amei essa técnica. E de frequência, de tempo, né, que você me perguntou, o ideal, aí isso, tipo, sempre que a gente tá querendo criar qualquer realidade, tanto que a gente fala, as pessoas falam, não mexe no celular assim que você acorda, porque são momentos que você já está naturalmente naquele momento de baixa da sua mente. Então, tudo que você colocar ali tem muito mais chance de, tipo, entrar em você num sentido positivo ou negativo, enfim. Inclusive agora, nesses últimos 10 dias, eu tô em um desafio comigo mesma, que eu faço todo dia. Eu acordo, tipo assim, o olho, tipo assim, fechadinho, eu já coloco lá, aí eu assisto, faço o processo de 30 minutos, normal. Outro momento, almoçou, você vai dar uma baixa, você vai ficar tipo, ver o negócio. E à noite, eu não faço, é bem mais difícil eu fazer o depois do almoço, porque, tipo, eu tô na correria do dia. Mas à noite, antes de dormir, religiosamente, tipo, eu pego lá o vídeo, né, com o caleidoscópio, assisto e até dormir. Não até dormir e fico assistindo, mas os 30 minutos lá da técnica. Mas você põe meditação no meio disso? O caleidoscópio já é a própria meditação. Porque a meditação... Então não é que você ouve uma meditação e depois faz isso. Tipo, isso você já considera um processo meditativo por si só. Sim, a meditação tem a função de abaixar a voz da nossa mente e deixar a gente ali numa estabilidade mental e a gente conseguir se abrir naturalmente. E o caleidoscópio, ele já faz isso, porque é que eu uno todas essas técnicas, né? Tipo, quando eu tô vendo o caleidoscópio, eu tô fazendo a respiração que eu estaria fazendo meditando. Tipo, meu olho tá aberto, mas eu tô ali, tipo, fazendo respiração ritmada. Então, inclusive, esqueci disso, de falar que eu faço isso. Ao ver o caleidoscópio, eu busco deixar minha mente sem pensamentos, fazer a respiração ritmada e olhar fixamente para as linhas geométricas, porque essas linhas, elas vão... É tipo uma hipnose mesmo, sabe? E eu acho legal isso que você falou da respiração, porque se falar essa frase tipo assim, as pessoas vão surtar. Eu tento não pensar. Se você tá, de fato, tentando não pensar, você vai estar pensando que você vai estar tentando não pensar. Daí é um buraco sem fim. Porque a sua mente, ela nunca não tá pensando. A função dela, ela existe aqui para pensar. Então, o que a gente faz é direcionar a atenção. Então, o legal da respiração é isso. O que você... Não é que você não tá pensando, mas você tá pensando em... Foca na respiração. Então, tipo, você consegue direcionar a atenção pra isso. E juntando com o que Tauba falou, é legal a respiração oceânica. Que eu uso todos os dias porque é a respiração da yoga. Então, agora que eu entrei na Ashtanga, a professora, a frase que ela me falou quando eu comecei a aula, ela falou assim, a primeira coisa mais importante da yoga é a meditação. É a respiração. A segunda é a respiração. Daí você falou, tá, entendi. Então, tipo, e aí quando ele explicou a frequência, as questões por trás da respiração oceânica, eu entendi por que a yoga é tão efetiva. Porque os movimentos já são pra limpar muita coisa energética. Mas você já tá aberto porque você tá fazendo respiração oceânica. Tipo, explodiu minha cabeça quando eu fiz isso. Nossa! E a respiração oceânica é legal. Vocês não sabem o que é. Dá um googlezinho aí, porque eu acho que eu não sou a melhor pessoa pra explicar. Mas ela tem um som que parece o oceano. Por isso que é respiração oceânica. Então, é como se ela passasse pela garganta antes dela vir pra dentro ou pra fora. Tanto no inspirar quanto no expirar. Então, ela é audível. Tanto que na sala da yoga é silêncio, não tem nem música. Você só ouve a respiração de todo mundo. Tipo assim... Cara, parece um mar, uma coisa meio brisa, assim. Então, eu acho que é legal porque ajuda a concentrar, já que você tá vendo o caleidoscópio, tipo, estou focando na respiração. Se você parou de fazer barulho, provavelmente você voltou pra respiração normal e não é mais a oceânica. Então ajuda a focar a mente, sabe? Tipo, o som da respiração. Nossa, muito bom. Porque sabe o que dá pra fazer? Colocar... Porque na hora que a gente tá vendo o caleidoscópio, é uma música, tipo, que relaxa a mente, né? Não dá pra colocar um áudio dessa respiração, tipo, com a respiração, sabe? Pra gente conseguir acompanhar junto com o caleidoscópio. Porque na hora nos 8 minutos do caleidoscópio não tem som. Mas é porque você tá falando isso porque tem que ser ritmada a respiração? Não. Colocar, tipo, uma referência para a pessoa voltar pra respiração, tipo, e fazer. Por exemplo, se tiver um som dessa respiração oceânica, você lembra de ativar ela. Sim, Entendi. Porque você acaba fazendo, tipo, seguindo ali Porque
8 minutos é bastante tempo pra você ficar focado. Você, tipo, dá 2 minutos, somente devagar. Então, tipo, é importante algo que te lembra, sabe? Nossa, Justo. vou aprimorar essa técnica. A gente tá sempre construindo assim. E eu perguntei da meditação, porque antes, eu lembro que a primeira vez que você me explicou dessa técnica de Joe Dispenza, tinha uma meditação de 40 minutos dele Tem antes essa. de entrar no caleidoscópio. Sim. E aí era um negócio que o que eu senti dificuldade, eu amo as meditações de Joe Dispenza, beleza. Só que eu senti dificuldade, tipo, cara, tem tempo pra fazer tudo isso. Porque aí entra, pra mim agora entrou a yoga. Sim. Aí não sei o que, tipo, minha manhã tinha 7 horas. Opa, acabou o dia, entendeu? Então, tipo, eu acho que isso é mais... Vou usar a palavra errada de propósito. Fazível. Tipo, é mais, entendeu? É mais factível, assim, porque fica... É o tempo de uma meditação. Então, você já considera isso a meditação. Porque fazer meditação, fazer isso, fazer uma atividade física, aí fica muito, né? E eu acho que vai muito... É legal isso também que você trouxe de, tipo, cara, eu sei várias técnicas e de acordo um pouco com o meu humor ou com se eu já cansei ou não, tipo, eu escolho qual usar. E eu gosto muito disso. Eu falo, a expressão que eu uso é que eu crio, tipo, uma biblioteca de referências. Então, no meu subconsciente, tipo, ferramentas. Falar olhando pro espelho, que eu te falei há pouco tempo. Sim. Tem a meditação, tem não sei o quê. Aí tem dia que eu falo, o que eu vou fazer hoje? Aí parece que vem uma, assim, que te deu mais vontade de fazer no dia. E o importante é você estar sempre intencionalmente, eu acho que acessando alguma dessas ferramentas, né? Ou até escolher por um prazo, tipo, vou por um mês fazer essa pra eu testar, tipo, o que veio de resultado, sei lá, alguma coisa assim. Cara, mas a virada foi a sua voz falando como se eu já estivesse lá. E conseguir gravar esse áudio um dia que você acessou esse lugar de verdade. Porque quando você ouvir o áudio vai ser um lembra... Igual eu falei da joia, que eu vejo, eu lembro da sensação. Porque vai ser um dia que você falou com tanta verdade. Nossa, sim. Então não só, tipo, tô falando aqui, tô lendo um roteiro que eu escrevi no computador, tô falando. Tipo, não vai dar o mesmo efeito, eu acho, sabe? Aí eu até imaginei eu fazendo, tipo, primeiro uma meditação. Me coloquei no estado, eu gravo esses áudios. Quando eu estiver bem conectada. Aí eu uso ele pra editar o vídeo e fazer as coisas. Mas, assim, o Mind Movie é a técnica, assim... Chama Mind Move, essa técnica. Mind, mente, move, é tipo movimento, então é como se você estivesse criando um movimento pra sua mente. E só um negócio, o caleidoscópio? Caleidoscópio? Caleidoscópio, eu vou deixar na descrição pra eles. Boa. Porque quando você me mandou o link, facilitou minha vida do que eu ficar procurando. Então, são várias formas geométricas aparecendo, assim, tipo, trocando de cor. Sim. Mas eu vou deixar o link pra vocês também. Essa técnica é a que, tipo assim, eu tive resultado mais rápido. Porque eu acho que ela... Tipo, vai chegar uma hora que você vai enjoar. Eu já enjoei várias vezes. Mas ela é a técnica mais fácil de você combinar todas as coisas. Tipo, vai ali num 360 que, tipo assim, se você não sentir a emoção pelo ouvido, você vai sentir vendo. Se você não sentir vendo, você vai sentir, tipo, das fotos que estão aparecendo. Então, tipo, é muito difícil você assistir 4 minutos de vídeo que você criou intencionalmente sem sentir nada, sabe? Sem sentir, tipo, cara, é isso que eu vou construir hoje. Tipo, aí entra a decisão, tipo, de renovar a decisão diariamente. Mas o que eu acho que é legal também é, tipo, enjoei um tempo. Você pode criar um novo vídeo. Porque, tipo, até quando você faz esse áudio, tipo, falando do seu futuro, imagina que você ficou um tempo vendo esse áudio que você tava falando da turnê. Você pode criar agora um outro cenário. Agora você tá falando com o cara que vai criar suas roupas, os figurinos e tipo, você pode brincar com esses contextos, assim, sabe? E isso é uma coisa que eu senti também quando eu fiz. Eu enjoei meio rápido também do meu. Mas não tinha voz ainda. Era só a música. E eu peguei um ranço da música por um tempo, então realmente não use uma música, tipo, adoro Taylor Swift, no meu caso. Vou usar a música, vou acabar com a música pra mim, porque você fica ouvindo, tipo, todos os dias. Eu acho que é legal pegar uma, né, que é agradável, mas não que vai estar toda hora na sua playlist ali, igual a Ana falou. Mas aí também acho que se der permissão de mudar e tal, e eu acho que eu também fiquei muito presa no perfeccionismo quando eu tava editando. Tipo, só pega as imagens, coloca. É um negócio que dá trabalho de fazer, tipo, dar um trabalhinho. E uma coisa que você falou é, eu vou enjoar. Tipo, esse processo de enjoar é o processo da sua mente, tentando te deixar na frequência que você tá hoje. Porque todas as frequências, elas têm um limiar ali pra você ultrapassar elas. E sempre, inclusive um termo que eu sempre estou falando com a Paty, é um teste de confirmação. Antes de você mudar de realidade, se você não tá na decisão ali nos 95% da decisão, você vai atrair um teste de confirmação. E aí, esse teste, tipo, literal, não é um teste, o universo, tipo, é um teste prova mesmo. Tipo, se você não estiver preparado, você cai nele, tipo, você não passa. Mas enfim, aí é só você ir lá e tentar de novo. Mas toda a realidade, né, tipo, tem esse limiar e às vezes você passa por teste pra passar.
E quando você começa a ver o Mind Movie e você começa a, tipo, a sua mente começa a flertar bem com essa nova frequência, sua mente vai encontrar mecanismos. Então, você vai enjoar e esse é um mecanismo, tipo assim, esse enjoar ou ai, não tô mais sentindo vontade. O ideal é você fazer ali durante 21 dias, que é o tempo pra você conseguir mudar, se forçar a fazer, porque é o tempo que você, tipo, se permanece. Enjoou, tem isso super de, tipo, só trocar o Mind Movie, porque aí, tipo, pega uma outra perspectiva, mas, tipo, não abandona, porque abandonar, tipo, você vai retroceder, não retroceder, mas, tipo, você vai parar no meio do processo. Nossa, esse ponto que você pôs é tão importante, que quando a gente tá nesse limiar, vai vir um... Eu queria dar um exemplo prático para as pessoas, eu vou usar um negócio da mídia, Uhum. porque eu acho que, como todo mundo teve acesso, é mais fácil a pessoa visualizar. Eu vou usar a Taylor Swift de propósito, porque ela tá, tipo, tudo, ela respira, sai notícia, todo mundo fica sabendo. Ela conta que desde que ela começou a criar música com 14 anos de idade, o objetivo dela era ter todas as músicas dela. Era ser dona de todo o trabalho dela. Isso já é... Parece a pessoa com 14 anos pensando, lendo Bachar. É tipo... Ninguém não sabe nem o que é contrato, a pessoa já falava, um dia eu vou ter todas as minhas músicas, que não é comum, infelizmente, os artistas serem donos do que eles mesmos criaram. Uhum. Cara, ela ficou muitos anos de carreira, mais de 10, porque se ela tem 10 álbuns, muito mais de 10 anos de carreira, sei lá quantos anos. Ah, se ela tem 34 agora, acho que ela é um pouco mais velha que eu, ela tem 35, eu acho, mais de 20 anos. Ela tá há mais de 20 anos tentando comprar as músicas dela. Pega esse teste de confirmação. Quando tava perto, porque cada álbum que ela fazia, ela alcançava mais pessoas. Os da pandemia que ela fez, como ela fez um álbum mais folk e tal, ela pegou uma galera que não ouvia Taylor Swift, passou a gostar de Taylor Swift. Ou seja, ela foi chegando num lugar mais alto, mais alto, mais alto. O que aconteceu? Ela perdeu todas as músicas dela. Lembra? O negócio de, tipo, todo o rolê que deu, que daí o cara que detinha os direitos vendeu pra uma outra pessoa, que ainda era uma pessoa que ela detestava. Uhum. Cara, ela sumiu da... Teve todo... Tipo assim, você entende que naquele momento, ou ela entrava em depressão e falava, larguei a carreira. Mano, tudo, literalmente tudo que eu fiz até agora, Uhum. eu não sou mais dona de nada, por que eu vou continuar? Tipo, sei lá, ela podia ter feito qualquer atitude. Uhum. Qual que foi a decisão? Ah, então o que eu posso fazer sobre isso? Tipo, tá, deu esse BO. Como que eu posso resolver? Tipo, não que ela não ficou mal, todo mundo tem seu tempo de processar. Uhum. Mas quando ela decide regravar os álbuns dela, ela tá assim, eu falei que eu ia ser dona. Se eu vou ser dono tendo que regravar e perder as fotos originais, a minha voz de quando eu tinha 16 anos que eu gravei esse álbum, eu queria? Não, mas eu falei que não tem outra opção, eu vou ser dona dessa porra. Então, se a decisão é, tipo, é decisão, exatamente. Se eu falei que ia fazer, eu vou fazer. Me fala como? Time jurídico, o que eu posso fazer? É regravar? É. Ela tava 100% realizada com essa decisão? Não, mas é o que eu posso fazer? Eu falei que eu vou ser dona desse negócio. Foi no processo de regravação que ela fez a turnê, o The Eras Tour. Que, amiga, aí pensa numa coisa que energeticamente, tipo, também hoje a gente ouvindo ela falar, até no podcast que ela foi no New Heights, ela fala o quanto ela... Pensa, 3 horas e meia de show, 3 shows por semana, por 2 anos. O treino dela era de atleta. Uhum. Porque 3 horas e meia que ela tá no palco, ela troca de roupa em 5 segundos e volta. Ela não tem, tipo, fica dançando aí que eu vou... Não, 3 horas e meia. Tem a galera mediu, tipo, é similar a uma maratona de salto que ela faz todas as noites no palco, tanto que ela anda, tipo, 3 horas e meia, tipo, é bizarro. E ela dança e canta junto, tipo, é bizarro. Ou seja, olha o tanto de coisa que ela teve que pôr ali, tipo, cara, coração, decisão, tipo, ela falou, cara, fiz show doente, eu fiz show com dor, fiz show com... O maior término que ela já passou, que ela tava destruída, tava no meio do turnê. Então, tipo assim, ela falou, não importa, eu tô dando o meu melhor, eu tô gravando as minhas músicas. Ela tava fazendo o que tava ao alcance dela. Uhum. Ela não tava mais pensando, talvez, no como, no tipo assim, tá, eu acessei esse como, é regravar, ok. Nessa turnê, ela materializou o amor da vida dela, que agora é noivo dela. Uhum. E ele conta, ele falou, foi eu ver você na turnê que me fez falar assim, não dá pra eu não conhecer ela. Tipo, ela tava trabalhando, ela tava no ápice da energia dela. Uhum. E foi quando ela conseguiu ter a oportunidade, tipo, de gravar. Conseguiu, assim, ela partiu dela também, mas ela sentiu abertura pra isso. Uhum. Ela mandou as pessoas mais próximas da família dela, que é a mãe e o irmão, pra negociar. Ela falou, não mandei profissionais. Eu mandei quem me conhece de coração. Nossa, eu arrepiei, amiga. Porque daí eu tinha mudado de dono, porque por isso que ela tomou essa decisão. Tava nas mãos de outra empresa agora, então ela ia tentar de novo fazer essa proposta,
que faz 10 mil vezes que ela tomou não, que ela já se ferrou. Só que ela falou assim, agora vocês vão falar de um lugar aqui, ó. Contar como é meu sonho, desde não sei o quê. Entendeu? Aí ela contando de, tipo, quando ela recebeu a ligação da mãe dela, ela perdeu as forças da perna, ela caiu no chão. Tipo, é nesse lugar. Meu Deus, Tem noção que é mais de 20 anos? Tipo, só que olha esse teste de provação. Por isso que eu quis contar a história. Antes dela ter tudo, ela perdeu tudo. Arrepiei. Nossa, amiga, eu tô muito arrepiada. E, tipo, a gente que estuda manifestação, a gente segue várias pessoas, eu escuto muita história assim. Antes da pessoa atingir o nível financeiro, ela ficou numa dívida que o negócio faliu, parece que assim, gente, mas eu não tava indo pro caminho certo. O que tá acontecendo? Só que, tipo, aí que você não pode desistir. Sim, exatamente. Nossa, é isso. E aí que você reforça a sua decisão. Isso. E, tipo, e volta no o que eu quero, o que eu quero. Que aí, tipo, as coisas vão se desenrolar. Eu acho que eu falei... a gente só não falou das nossas manifestações, tipo... Eu ia falar isso agora. Eu acho que a gente podia trazer exemplos nossos, assim, de coisa que realmente, ao a gente testar essas técnicas, a gente sentiu que a gente manifestou. Eu acho que eu acabei falando do apartamento, mas de exemplos... Você podia falar desafio. Conta do desafio pras pessoas. Assim que eu peguei aquele mapa, né, com os 22 passos, e eu tava muito certa que era aquilo, porque eu tava estudando já há muito tempo, e, tipo, eu sabia que... Inclusive, eu tinha aplicado com coisinhas pequenas, e, tipo assim, eu já tava tendo muito resultado. Eu pensava numa coisa, tipo, eu quero fechar um trabalho com esse valor X. Eu quero fazer uma gravação Y. Tipo, era rápido, as coisas se desenrolavam. Aí eu falei assim, ok, agora eu vou manifestar uma coisa grande. Que, tipo, antes de eu contar o quê? Nessa época, eu me sentia muito... Tipo, eu tinha 5 mil seguidores no meu Instagram. E eu me sentia muito, tipo assim, cara, nada do que eu fiz até agora deu certo, tipo, em relação à minha carreira. Já lancei músicas, mas, tipo, eu não quero lançar só música. Eu quero pessoas pra ver essas músicas. E aí, eu falei assim, cara, eu preciso pensar em algo pra que isso, tipo... eu não quero mais esse resultado, eu quero ser uma menina, uma mulher que tenha resultados, tipo, eu quero chegar e falar assim, ó, tipo, olha o meu Instagram, e não é, olha o meu Instagram, tem ali 50 curtidas, não, olha o meu Instagram, tem 1.000, 2.000 curtidas nos posts, e, tipo, isso era eu pensando no que eu queria. Aí, eu falei assim, ok, então eu vou manifestar isso, e tá decidido, tipo, eu realmente tomei a decisão que eu ia fazer isso, e eu comecei a estudar. Naquela época, eu tinha, tipo, uma coisa que eu tinha decidido era que eu ia começar a desenvolver ainda mais o meu processo em relação à arte pra ser essa cantora que é uma das cantoras mais conhecidas do Brasil e do mundo. E aí, nesse processo, eu acessei alguns livros que tipo, me apareceram, inclusive. Eu conheci o livro que hoje, tipo assim, é a minha bíblia pra eu, enfim, chegar nesse lugar que eu quero. Porque eu fui dar de presente, tipo, eu conheci através do Tauan uma frase desse cara. E aí eu falei assim, cara, vou dar de presente pra um amigo meu, um amigo meu que também é da área da música. E aí eu dei de presente pra ele. E aí, quando eu dei, ele falou assim, amiga, isso daqui é, assim, um livro perfeito. E eu já tinha começado a ler. Era um livro em inglês, bem difícil. E ali eu acessei o de como me tornar essa cantora. Porque é o Russ, né? Ele escreveu esse livro. E ele é uma pessoa que ele saiu do nada e ele se tornou... Ele falava que ele ia se tornar um dos rappers mais conhecidos do mundo. E ele se tornou, ele conta exatamente todo o processo. E, tipo assim, eu falei assim, cara, tipo, não é coincidência eu ter decidido que eu vou me tornar uma das cantoras mais conhecidas do mundo. E, tipo, eu atraí o livro que, tipo assim, tem o mapa exato de como eu fazer isso. Então, quando eu acessei esse livro, eu fiz o que eu mais sei bem fazer, que é, tipo assim, ser fissurada e aplicar aquilo assim, tipo, eu tipo, não tenho essa vibe de, tipo assim, sabe, hoje eu não tô com vontade. Não, gente, se eu decidir, vocês não estão preparados pra quando eu tô decidida de qualquer coisa. Tipo, eu vou conseguir essa merda, tipo, nem que eu me mate, literalmente, tipo, tipo, tive problemas com o corpo, de corpo, assim, cansaço, porque eu não tenho esse limite próprio de, tipo, cara,
tá, vamos com calma? Não, tipo, decidi, eu vou. E aí, tipo, eu comecei a estudar sobre isso, e aí dentro do livro do Russ, ele dá muito mapa do que ele fez, e eu já tava começando a estudar sobre marketing viral. Inclusive, tipo, eu li, nossa, muitos livros sobre marketing viral, tem um livro que é A Teoria do Contágio, enfim, que é, tipo, você estuda como que acontece o contágio de doenças e como que você faz isso aplicando pra, tipo, marketing e marcas, tipo, pra... Você já leu Hitmakers? Sim, também. Muito bom Sim, também, né? esse é outro também, que, tipo assim, eu transformei as minhas músicas depois dele. E aí, tipo assim, com esse combo de coisas que eu tava, assim, estudando, e quando eu falo estudando, eu não pego um livro e leio. Não, eu pego um livro e eu leio. O livro do Russ, eu acho que eu já dei umas 20 vezes. O livro é em inglês, eu traduzi ele e eu gravei eu mesma falando e eu escutava todos os dias os áudios. Juro, juro, juro. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu já escutei os áudios do livro do Russ com a minha voz. E já regravei também, já regravei 3 vezes eu mesma falando os áudios. E aí, enfim, tipo, eu acessei o como. E eu sabia que eu tinha acessado o como. Inclusive com as coisas do marketing viral. Foi quando eu falei assim, ok, eu vou colocar isso em prática e eu vou, tipo assim, eu tava muito assim no lugar da decisão. Eu abri um belo dia o meu vídeo, tipo, eu pensei nisso antes, mas, tipo, eu abri um vídeo pra gravar no Story e eu falei assim, eu tomei uma decisão, e foi bem desse jeito, tipo, bem desse jeito. Eu tomei uma decisão, eu vou me tornar desse jeito, tipo, tipo assim, eu não tava cagando pra que qualquer pessoa fosse pensar, falar, tipo, eu tava muito, tipo, eu tenho muita certeza que isso vai acontecer. E aí eu falei assim, eu vou me tornar uma das cantoras mais conhecidas do Brasil em alguns meses. Eu não sei quanto tempo isso vai ser, mas nos próximos 90 dias eu vou mostrar tudo que eu já fiz pra conseguir isso e tudo que eu vou fazer pra que eu seja conhecida no Brasil nos próximos meses. E aí, assim, tipo, eu sabia que o meu primeiro vídeo ia ser viral. Eu, tipo assim, eu apliquei tudo o que eu sabia. Tipo, eu sabia. Tipo, aquele vídeo ia ser viral. E o vídeo hoje já tá com quase 2 milhões de views. Tipo assim, atingiu quase, tipo, eu não sei exatamente, né, tipo, essas pessoas, mas, tipo, chegou em muitas pessoas da indústria. Muitas pessoas, tipo assim, olhando, ai, querida, coitada. Outras pessoas, tipo assim, te apoio. E, tipo, nossa, o tanto de comentários. Tipo, sei lá, mais de 4.000 comentários em publicações diferentes, falando assim, tipo, nossa, eu também tenho um sonho, eu quero, tipo, a sua força me deu vontade de seguir. Tipo assim, foi um marco gigante na minha vida. Foi também o período ali, né, os 90 dias, que eu mais tive coisas acontecendo na minha vida, tipo, música chegando a 10 mil streaming sem eu investir, tipo, nesse processo eu investi R$ 400, porque nessa época também, eu ainda não tinha tanto investimento de pessoas de fora. Não que hoje eu tenha, tá? Mas, enfim, teve um processo aí que eu tive. E eu peguei R$ 200, que era o que eu tinha, tipo, na época, e foi no cartão. E, tipo, eu acho que a minha mãe me deu R$ 200 ali pra... Ah, não, o meu namorado da época me deu R$ 100 e a minha mãe me deu R$ 100. Juntou R$ 400 que eu investi, tipo, em tráfego ali na época. Mas R$ 400 pra 20 mil seguidores, tipo, e tipo, milhões de comentários que eu recebi, tipo, não foi o dinheiro, sabe? E aí, esse foi o do meu maior feito. Tive teste de confirmação no processo. Quase que eu parei várias vezes. As pessoas que estavam ao meu redor acompanharam isso. Mas, tipo assim, em breve irei repetir. Não dessa forma, até porque eu acho que isso já foi. Mas eu tô bem decidida a continuar esse plano e, tipo, de forma... colhendo os erros também que eu tive nesse processo. Que foram vários e, inclusive, contarei esses erros no meu álbum. Verdade, isso inspirou muitas letras. Uhum. Gente, eu tenho aquele privilégio da amiga que vê antes. Às vezes eu vejo coisa da época que você tá escrevendo sobre o que vai ser a música e a música nem existe ainda, né? A gente já senta e conversa. Amiga, como eu amo conversar com você, cara. Eu sabia que ia ser assim. Deixa eu te falar quanto tempo a gente tá gravando. Deu 2 horas Eita. agora. Ah, tá. Só que... E você acabou de ser uma cocriação pra mim, porque eu estou indo viajar, eu preciso deixar vídeos prontos e tava faltando a minha última entrevista. Isso aqui vão ser 2 episódios. Sério? Sério, Ah! eu vou cortar. Ai, muito bom, porque... Não é? Sim, Porque daí tem a continuação, sim. não sei o quê.
E aí, não, enquanto você tava falando, eu tava... Porque eu falei isso, tipo, eu vou viajar deixando o conteúdo pronto. Tipo, sabe, aquele momento, sei lá, eu tava mandando mensagem pra uma outra moça, tentando marcar entrevista, tipo, só que tava até meio corrido, né? No meio de tudo, eu falei, agora não precisa, pronto, já que eu criei meu outro episódio, Sim. tipo... e, gente, amiga, eu acho que a gente vai fazer isso de novo, porque eu sinto que é muito rico. Gente, eu tenho essa enciclopédia no meu WhatsApp, vocês têm noção quanto a gente conversa? Tipo, é muito maravilhoso. E o mais louco, que eu acho que a gente não contou no começo de quando a gente se conheceu, a maior parte da nossa amizade é o WhatsApp. Porque ela mora em São Paulo, eu moro em Campinas. A gente se viu presencialmente, esses dias eu tava fazendo a conta. Amiga, eu acho que essa é, tipo, sexta vez. No máximo. Sim. Em 5, 4 anos, 3, sei lá, que a gente se conhece. 4 anos que a gente se conhece. Só que a gente tem essa... A gente tem uma coisa muito interessante, que não só... Eu acho que a amizade de adulto, você tem que intencionalmente querer estar em contato e querer dedicar tempo, porque senão... Ah, eu vou esperar ter tempo. Você tem que querer encaixar a pessoa na sua vida, né? Eu e a Ana, a gente tem uns códigos. Tipo, você fala, amiga, tá aí? É porque é preciso urgente. Porque senão ela só vai mandar áudio e quando você puder, você escuta. Então, a gente tem os nossos códigos. Mas acho que uma coisa que é muito legal também... Eu acho que primeiro a gente tem entendido forma de comunicação que funciona pra nós duas, porque pra gente funciona o WhatsApp. A gente já leu o livro junto, que a gente marcava call pra ler o livro junto. Mas eu acho que uma coisa muito linda é que eu sinto que a gente sempre tá passando a mesma coisa em áreas da vida totalmente diferentes. Tipo assim, ela tá passando uma questão, nossa, tô passando um término, um negócio, tipo, nada a ver. E eu nem tô com um namorado, então não é um término que eu tô passando, mas eu tô passando um BO no trabalho. Quando a gente vai falar da solução, eu tô ajudando ela com a solução do relacionamento amoroso, ela tá me ajudando com a minha questão, parece que a resposta é a mesma. Tipo assim, o áudio que eu mandei pra ela é a resposta que eu precisava, o áudio que ela mandou pra mim é muito bizarro de legal, assim, tipo... Então, isso aqui é contínuo e eu quero trazer aqui mais vezes. Eu gosto muito desse formato que é... A câmera é quase que uma mosquinha numa sala. Se não tivesse filmando, a gente estaria tendo essa conversa. Quantas vezes eu falei pra você? Se a gente tivesse filmado a conversa que a gente acabou de ter, dava um episódio. Sabe a última pessoa com quem eu falei isso? Gente, se vocês estiverem ouvindo no fundo, é o Pingo Miano. Tá encerrando o episódio também. Esses dias, eu tava falando isso pro meu irmão. A gente teve uma conversa do templo, que eu te falei da conversa que a gente teve. Falei, cara, se a gente filmasse, dava um episódio. Eu falei pra ele, você topa um dia de gravar uma conversa nossa dele? Topa. Nossa, falei, vai ser massa. Bora. Porque eu amo essa coisa, conversa, assim. Então, eu vou reforçar. A gente falou muita coisa. Se foi a primeira vez que você entrou em contato com isso, você deve estar, tipo, meio doido. Meio, tipo, por onde eu começo? Você já deu muita dica de por onde começar. Tem coisa até que eu nem sabia que você fazia, tipo, aprendi agora. Então, tipo, se tiver alguma dúvida, uma questão, eu vou deixar o Instagram da Ana também aqui na descrição. Ana não, da Nara. O Instagram é melhor, né? Deixa os dois. Deixa os dois? Você escolhe. Você é uma só, amiga. Vamos voltar pro... Você é uma só. Mas tem 2 Instagrams. Eu vou deixar também o @CEOintuitiva. Pode mandar mensagem no Instagram pra gente, ou deixa nos comentários no Spotify, aqui no YouTube. E bora fazer o de perguntas e respostas. Porque deve ser muito legal se a gente vier mais certeira, assim. Porque é tanto assunto que dá pra trazer disso, que você fala, eu faço sobre o que o próximo? Então, se vocês trouxerem respostas, a gente pode fazer um Q&A. Perguntas e respostas, a gente responde no próximo. E até um convite que eu gostaria de reforçar. Se você chegou nesse vídeo porque você é fã da Ana e não conhecia o meu trabalho, eu convido você a se inscrever aqui no podcast. A gente tem tanto no YouTube quanto no Spotify. Porque é uma forma de você estar sempre em contato com esses assuntos que elevam a frequência, sabe? Pessoas que falam a mesma língua. Sempre que eu encontro lugares que eu me sinto que eu me sinto realizada, que eu me sinto que trouxe respostas, eu de propósito sigo no Instagram, não sei o quê, porque eu construo o meu feed, né? A gente constrói o nosso feed, seja no YouTube e tal. Então eu intencionalmente coloco pessoas que vão me ajudar a construir a mentalidade que eu quero. Então se você sentiu isso desse episódio, convido você a se inscrever, porque tem mais vídeos assim. Eu tenho tanto vídeo de entrevista, como eu tô fazendo com a Ana, que não é bem entrevista, é mais conversa, mas tenho vídeo de entrevista e eu tenho os episódios solos também, que é bem isso, só que sozinha. Tipo, coisa que eu testei, que deu certo, que não deu certo. Tipo, bem isso, só que sozinha. Então, eu convido você a se inscrever. Você quer dar alguma mensagem final? Quer falar de alguma música? Que você... Vou abrir um palco aí você fala. Eu passei muitas coisas depois que eu fiz esse desafio. Tipo, muita coisa aconteceu. E muita gente não sabe dessas coisas. Eu já tentei várias vezes contar, mas eu não tinha encontrado a linguagem perfeita pra isso. E a linguagem perfeita eu coloquei no meu próximo álbum, que não tem data. Vocês, fãs, que eu sei que vocês vão estar aqui esperando eu falar sobre isso. Ainda não tem data, porque eu quero realmente fazer algo que
tá dentro do meu propósito, que vai, tipo, me colocar como uma das maiores artistas do país e do mundo, sabe? Tipo, essa é a minha visão, é isso que eu vou fazer. E eu não quero lançar por lançar, fazer por fazer. Até tem muitas questões que vocês vão entender o que aconteceu, tipo... Muitas coisas acontecem quando você tá querendo conquistar o seu sonho. E a forma mais fácil que eu encontro é de colocar os desafios, as coisas drásticas que acontecem na vida em música. Porque eu sou uma pessoa muito positiva. Então, tipo, pela primeira vez, eu me permiti colocar coisas, não negativas, mas os desafios que eu vivi e a forma que eu me senti em música. Então, tipo, é algo pela primeira vez. Uma vulnerabilidade diferente, Sim. Você acessou, né? Eu senti isso também. No Spotify, você colocar a Nara, você chega nas músicas da... A minha preferida é a Margarita. Inclusive o clipe, tipo, toda a temática, Sim. tudo. E também, recentemente, você conseguiu a playlist This Is a Nara, né? Que parece que foi uma super conquista. Eu nem sabia que isso era difícil, eu descobri por você. Sim, exatamente. Você tem que meio que requisitar pro Spotify essa playlist? Sim, se você for famoso, você consegue, tipo, só te dão. Mas, tipo assim, artistas independentes, geralmente, tipo, é muito difícil, sabe? Então foi mais uma coisa que eu criou. Sim, sim. Que legal. Inclusive, o empresário que me ajudou com isso, ele falou assim, tipo, ele me ligou dando uma notícia, tipo assim, você não sabe o que aconteceu, eu preciso te ligar. Aí eu, tipo assim, gente, o que será que aconteceu? Meu Deus. Aí ele me mostrou a playlist. Aí eu, tipo, eu nem consegui ficar animada, porque eu falei assim, cara, aconteceu sei lá, meu Deus. E aí era essa playlist. Mas, nossa, tipo, foi uma conquista muito grande. Que linda, Sim. amiga, parabéns. Obrigada. Então, gente, vai ouvir a Nara. Sim. E tem um negócio que eu tenho certeza que vai acontecer. Mas assim, certeza. As pessoas vão voltar nesse vídeo. Sabe aqueles conteúdos que você acha da pessoa antes dela ter feito estourado? Sim. Eu tenho certeza. Lá na frente, já passou muitos anos, a gente vai estar esteticamente diferente, a gente tá em outra brisa. As pessoas vão voltar, tipo, caramba, ela falava que ia co-criar isso, tipo, desde aquela época, tá ligado? Tipo, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Se você veio do futuro agora, assim, isso se tornou real, deixa nos comentários. A Paty co-criou isso. E eu tenho certeza, desde antes da gente combinar o dia que você viria no podcast, falei, um dia a Ana vai vir. Vai ser uma conversa de boa. Vai ser uma conversa pré-tudo. Sim. E isso vai virar um ponto de referência depois. Sim. Então, depois, lá no futuro, Ana, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um vídeo falando desse. Entendeu? Sim. Tô muito pronta. Você tá muito pronta. Sim. Nós duas com dinheiro, compras e muitas coisas. Adoro. Então, lindeusa, se inscreva aqui no podcast CEO Intuitiva e eu vejo você no próximo vídeo. Amiga, obrigada. Tchau, gente. Tchau.